O tema do seminário, análise de amostras contendo alto teor de carbono. Por que isso ainda é desafiador? E quais são as opções que nós temos hoje para abranger esse tópico? Quando a gente fala de matrizes com alto teor de carbono, nós pensamos em carvão, pensamos em grafite, pensamos em todos os nanomateriais, nanotubos de carbono, grafeno, também resíduos de destilação de petróleo, RAT, resíduos de destilação atmosférica, RV, resíduos de destilação a vácuo do petróleo, que são asfaltos, piche, que são amostras de muito difícil decomposição, muito difícil análise, justamente para a decomposição, o preparo delas é muito difícil. São amostras de muita resistência química, você coloca ácido, você aquece, você coloca pressão e não resolve. E você tem, eu sempre brinco, você quer ver se o seu equipamento de preparo de amostras ele é bom, ele decompõe adequadamente, faça um teste com petróleo, né? Faça um teste com grafite. Se funcionar com grafite, se funcionar com petróleo, se funcionar com polímeros, funciona para qualquer coisa. Né? Você tem algumas técnicas de extração também, que são técnicas mais brandas, permite você tirar os analitos de maneira mais ou menos seletiva da matriz, esquecendo a matriz, você dá uma simplificada na amostra, mas essas técnicas ainda são aplicadas para muito poucos tipos de amostras e para um número ainda limitado de elementos. Então, de um modo geral, o que eu entendo que esse tipo de matriz que eu citei, não somente essas, há vários outros, borrachas, elastômeros, por exemplo, borrachas automotivas, também um problema muito grande, e são todas amostras que você precisa de um controle de qualidade eficiente, você precisa de técnicas robustas, e você precisa de um preparo de amostras que assegure que essas amostras vão ser bem decompostas e que a análise não vai ter muita interferência. Tá? Só desculpa, eu esqueci de mencionar aqui um agradecimento especial também para o Instituto Nacional de Bioanalítica, né, que eu tenho a honra de participar, e também o meu programa de pós-graduação em Química, agora foi na última avaliação da CAPES, continua com a nota 7. Hoje nós temos, como de modo geral, com a determinação de metais e não metais, ou metalóides em óleos, usando, aqui quando eu falo em óleos, estou me referindo a petróleo, não para óleos comestíveis. Usando métodos espectrométricos, nós temos alguns problemas com a presença de contaminantes em óleos e seus derivados, e também com a disponibilidade de métodos analíticos. O que acontece hoje do ponto de vista prático? Você tem várias opções no mercado para sistemas com micro-ondas, outros tipos de aquecimento, para o preparo de amostras. Funcionam e muito bem para várias amostras, para vários elementos que têm que ser determinados, porém não para tudo. Para alguns não metais, especialmente halogênios, especialmente elementos terras raras, por exemplo, nessas amostras, nós ainda temos um problema, muitos desafios a serem superados. Eu vou mostrar depois, mais adiante, algumas opções. Vou mostrar também os principais desafios, mesmo usando técnicas de decomposição por via úmida, com alta pressão, os sistemas assistidos com micro-ondas em combinação com ultravioleta, e também análise direta por vaporização eletrotérmica acoplado com CPMS. Quando a gente olha para petróleo, eu vou começar falando de petróleo, mas depois eu vou para outras matrizes, nós olhamos aqui que o petróleo ele é constituído basicamente por hidrocarbonetos, mas também ele tem uma presença muito grande de compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e também vários halogênios. Halogênios geralmente na forma de sais. Mas junto com o petróleo, junto com com o petróleo extraído, petróleo bruto, você tem uma grande quantidade de vários elementos, com destaque especial para níquel e vanádio, mas também elementos terras raras que são cada vez mais e mais importantes para a determinação do petróleo, para a avaliação de origem, do reservatório e potenciais aplicações. Junto com o petróleo não vem bonitinho, só os hidrocarbonetos ali. Ele vem também associado com uma alta concentração, quantidade de água. Essa água vem na forma de uma emulsão, geralmente emulsão muito estável, e quanto mais pesado o petróleo, mais estável é essa emulsão aquosa, mas não é água pura, não é água destilada que está lá. O que está presente no petróleo é água salgada juntamente com sedimentos. Sedimentos lá da rocha de formação, da rocha de origem também, e água salgada, o sal da água de formação. São ambientes geralmente lacustres, né, com alta concentração de água salgada, da origem do petróleo,
E essa água salgada, a concentração é muito alta, chega a ser 3 a 4 vezes maior do que a salinidade da água do mar, da água do oceano. Ou seja, você tem tudo isso misturado e a separação desse alto teor salino, juntamente com esses hidrocarbonetos que você quer, que são interferentes nas análises subsequentes, você precisa dar um jeito de extrair, separar, tirar essa matriz ou simplesmente destruir, de maneira que você tenha menos interferências depois na determinação das técnicas espectrométricas, em sua maioria, que são usadas para esse tipo de análise. Tá? Também, nós temos, durante o processamento do petróleo, da destilação, nós temos a presença de vários elementos com presença natural, mas temos também, às vezes, a adição de alguns catalisadores próprios do processamento, o hidrotratamento, o hidrocraqueamento e tudo mais, que, às vezes, esses resíduos catalisadores acabam passando para os combustíveis, para óleo diesel, para gasolina, assim por diante. E você pode ter, dependendo do teor de alguns elementos, em especial enxofre e nitrogênio, se estão em alta concentração no petróleo, eles podem causar vários problemas, como envenenamento de catalisadores do processamento do petróleo, corrosão e entupimento das tubulações, pode resultar em resíduos dos produtos e, obviamente, em contaminação ambiental. Vocês sabem que hoje, tanto a gasolina como especialmente o diesel, eles têm que ter teores muito baixos de enxofre para diminuir os problemas de chuva ácida, acidificação dos efluentes, dos resíduos de combustão disso aí. Para esse tipo de análise, para esse tipo de amostra, apesar de nós termos vários métodos hoje disponíveis, ainda precisamos de métodos ainda mais robustos e mais adequados. Quando a gente fala sobre determinação de elementos em baixa concentração, contaminantes em baixa concentração, a primeira coisa que nos vem à cabeça é: eu posso fazer uma análise direta? Sim, podemos. E uma das técnicas mais adequadas para isso, uma das de maior exatidão, método de referência, inclusive, é a análise por ativação neutrônica. Qual o problema dessa técnica? Você precisa ter um gerador de nêutrons que permita irradiar a amostra, e você não tem isso em qualquer lugar, você não encontra em qualquer estado, em qualquer país. Aqui no Brasil, nós temos talvez dois sistemas que permitam esse tipo de análise. Vocês têm uma série de outros sistemas, fluorescência de raio-x, excelente, porém factível para ser usada até uma certa concentração e não para todos os elementos. Tem algumas interferências e tem também alguns problemas de detecção de alguns elementos em baixa concentração. Nós temos outras técnicas como vaporização eletrotérmica acoplada com espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, também com o ICP-MS também, nas dietas de sólidos por forno de grafite, acoplado com sistema de forno de grafite, e também ablação com laser, acoplada com ICP-MS. E LIBS, obviamente LIBS, uma técnica que está em crescimento muito grande, na última década, pelo menos, e que tem se mostrado uma técnica cada vez com mais potencialidade para esse tipo de análise. Agora, com todas essas técnicas aqui, elas ainda não estão disponíveis facilmente, não são técnicas que você aplica para qualquer amostra, para qualquer elemento, elas têm também uma série de limitações, e ainda eu folgo em dizer que para 95% das análises requeridas, nós precisamos ainda de ter a amostra não na forma sólida ou pastosa, ou como ela se encontra na natureza, mas sim a análise de soluções. E quando a gente fala em soluções, basicamente soluções aquosas. E para isso, você pode usar as mesmas técnicas analíticas de CP-MS, CP óptico, absorção atômica com forno de grafite, com chama, tudo mais. Porém, aí você está trabalhando com soluções que você já ou decompôs, ou separou, ou degradou parcialmente ou totalmente a matriz, e de maneira que você tem a possibilidade de usar essas técnicas aqui de maneira muito mais fácil do ponto de vista de rotina laboratorial, e que permite para você, então, evitar uma série de interferências e ter muito maior robustez nas análises que você vai proceder. Logicamente, você tem também, quando você consegue uma decomposição, você tem a possibilidade de determinação por outras técnicas, técnicas cromatográficas, como a cromatografia de íons, ou técnicas eletroanalíticas, como voltametria, como eletrodos íons seletivos, que são técnicas muito boas, porém sofrem muito com os problemas da matriz. Então, o que dá para dizer? Que nós temos hoje sistemas envolvendo análise direta de sólidos, nós temos diluição,
ou temos o preparo da amostra, que são aparentemente bem estabelecidos, mas nós temos uma série de problemas ainda. Né? Quando nós olhamos aqui para o preparo da amostra, esse é um slide que eu tenho usado em várias apresentações, nós temos assim muitos, milhares de métodos publicados para determinação de cobre, cádmio, manganês em água de rio, água potável, ou amostras biológicas mais simples. Né? Funcionam, e nós temos muitos métodos para isso, para esses elementos, para essa concentração. Mas quando nós vamos para outros elementos nessas mesmas matrizes, que estão em concentração muito mais baixa, como os elementos terras raras, ou halogênios, por exemplo, flúor em material biológico, eles saem em muito baixa concentração, e os métodos normalmente usados para determinação de flúor não funcionam, não atingem os requerimentos de limite de detecção. Outras amostras, por exemplo, cerâmicas, materiais avançados em engenharia, polímeros, petróleo que eu já citei, novos compósitos, nanomateriais e materiais avançados, para esses elementos, para essas amostras e para esses elementos, mesmo cobre, cádmio, manganês, são muito difíceis de serem determinados, e você tem uma série de interferências, e boa parte das técnicas disponíveis simplesmente não funcionam ou tem sérias limitações. E para esses elementos e para esse tipo de amostra, nós temos muito poucas opções publicadas na literatura ou disponíveis comercialmente com relação a outras matrizes e outros elementos. Então, só para tentar dar uma contextualizada do tipo de amostra e do tipo de elemento que nós estamos falando. Aqui não vou me deter, essas tendências no preparo de amostra são muito bem conhecidos, mas eu só gostaria de destacar aqui, que precisamos de sistemas cada vez mais seguros, tanto para o operador como em termos de meio ambiente, para os resíduos gerados por aquela técnica, pelo laboratório usando aquela técnica, e aplicação para amostras consideradas um pouco mais difíceis. Aqui, polímeros. Polímeros, nós temos uma grande demanda pela indústria para determinação de polímeros. Eu sempre brinco, se você pegar uma simples caneta e você tenta determinar o teor de elementos em baixa concentração, que são importantes para o controle de qualidade. Nesse plástico, você encontra muito poucos laboratórios e muito poucas técnicas disponíveis para determinação de maneira correta. Quando a gente vai para a parte de fármacos, você tem uma surpresa. Você tem técnicas que precisam ser desenvolvidas, que não funcionam para vários tipos de fármacos e que precisam ser rotineiramente executadas, né? Aqui tem uma afirmação bem antiga, de 1994, do livro do Günther Tölk. Ele fala que o procedimento de decomposição deveria ser tão simples quanto possível e não deveria envolver grande quantidade de equipamentos, de reagentes e tempo. Isso não mudou. Hoje, em 2022, nós temos a mesma tendência e a mesma demanda e necessidade. Aqui são dois reviews recentemente publicados, um em 2013 e outro em 2012, da mesma época, que mostram um compilado para a época, já tem 10 anos isso aí, determinação de elementos traço em produtos de petróleo, por ICP-MS, ICP ótico, né, um review lá muito bom do Jean-Michel Mermet, e também um review aqui do grupo de brasileiros, aqui também, os colegas Paula Mello, Juliana, Márcia, o Juliano Barim também, que nós olhamos como é que estavam as técnicas disponíveis para determinação de metais e não metais em petróleo. E nós, ao fazer esse review, nós notamos a grande deficiência que tinha e pouca disponibilidade, especialmente para não metais, para halogênios em baixa concentração em amostras de petróleo. E quando eu falo em halogênios, estou me referindo a iodo, a bromo, não somente a cloro, que é rotineiramente determinado e que está em alta concentração. Tá? Quando nós olhamos essas técnicas aqui, que permitem análise direta aqui, nós temos alguns problemas, como geração de resíduos aqui, mínima manipulação, tudo mais, mas quando a gente vai para técnicas usando o preparo de amostras, nós temos basicamente 3 grandes grupos. Há outras possibilidades, mas a gente pode agrupar mais ou menos essas técnicas de preparo de amostra como sistemas usando a diluição da amostra, dilui e você vai para análise, você tenta fazer uma emulsificação, ou uma extração, ou você tenta fazer uma digestão. Quando você tenta fazer uma digestão, você tem uma inerente minimização dos potenciais interferentes, e aqui eu falo o teor de carbono, porque todas essas amostras, o problema delas, além dos interferentes normais que elas têm lá, elas têm também uma alta concentração de carbono. Se esse carbono não é extraído, removido, decomposto, ele acaba entrando, por exemplo, no plasma, é inserido junto e causa um monte de problemas. Mas nós temos, com essas técnicas aqui, especialmente com a digestão,
um alto manuseio da amostra, geralmente toma bastante tempo, usa muitos reagentes concentrados e você tem, obviamente, uma grande geração de resíduos. Quando nós olhamos aqui os tipos de tratamento que são feitos com relação às técnicas, nós olhamos que para esses elementos, especialmente para sistemas de alta concentração de carbono, como petróleo, vocês têm grande parte dos procedimentos de preparo envolve a diluição em solventes orgânicos, análise direta, emulsificação, combustão, 8%, né, e digestão ácida, cerca de 1/3 dos métodos usados. Né? E as técnicas analíticas, basicamente ICP-MS e ICP-óptico, né? São as duas principais técnicas para esse tipo de aplicação. Espectrometria de absorção atômica com chama também, com forno de grafite também, mas em muito menor escala. E vocês veem que as outras técnicas aqui são muito pouco usadas com relação às demais. Tá? Quando nós olhamos para o preparo da amostra usando somente a diluição, nós temos uma alta frequência analítica, muito mais simples, minimização da contaminação é melhorada. Porém, geralmente, quando você faz uma diluição com solventes orgânicos, você tem que cuidar da toxicidade do solvente orgânico, geração de resíduos de laboratório, o uso de padrões orgânicos para calibração não é disponível para vários tipos de elementos e para várias amostras, e você acaba inserindo, talvez, o principal problema aqui, uma alta quantidade, concentração de compostos orgânicos no plasma, e você pode ter deposição na interface do plasma, nos cones, skimmer e tudo mais, no caso CPMS, instabilidade do plasma, você muda as condições do plasma e também interferências devido à alta concentração de carbono. Quando você faz uma diluição, tá, você melhora, você tem várias vantagens, porém, a diluição usando também algum composto orgânico para diluir, porque veja bem, nós estamos falando de diluir petróleo, tem que ser um solvente orgânico. Quando você usa um solvente, você pode trazer mais interferências ainda causadas pelo carbono. E aqui está um trabalho de 2008 já do Grindley, muito importante, que ele mostra o efeito do carbono em determinações por CPO. Acho que vocês conseguem notar aqui? Que para alguns elementos, especialmente selênio e arsênio, quando aumenta a concentração do carbono em solução, aqui o pessoal usou glicerina, aumenta o sinal. Esse desvio aqui positivo que está tendo aqui é causado pela presença do carbono no plasma. Aqui está mostrado para selênio e arsênio, foi o que ele mostrou, mas você observa condições muito parecidas aqui, efeito muito parecido também para bromo, para iodo, para arsênio, para mercúrio também. E nós notamos que geralmente elementos com alto potencial de ionização. E nós temos, então, esse problema causado para esses elementos, mas não somente para esses, para outros também. Quando a gente vai para uma decomposição, tá, nós temos aí uma mínima ou nenhuma introdução de compostos orgânicos no plasma, ela é decomposta, ela vira tudo uma solução aquosa. Nós podemos usar uma solução padrão aquosa para calibração. Nós diminuímos as perdas de elementos voláteis, aqui eu botei com vantagem e desvantagem, porque depende do sistema que você usa. Você pode usar um sistema aberto, por exemplo, Open Vessel lá, aí você pode ter perda de elementos voláteis. Mas se usa um sistema fechado, que a grande maioria dos métodos está migrando para isso, você tem, então, uma grande diminuição das perdas por volatilização. Nós temos também a diminuição da geração de resíduos de laboratório, quando a gente olha para a parte dos solventes, mas tem um aumento também quando a gente olha para a geração de ácidos concentrados usados na decomposição. Nós temos um alto consumo de ácidos ali, podemos usar soluções diluídas, tem uns errinhos de digitação ali que eu estava mudando essa noite aí. E quando nós olhamos nas normas disponíveis hoje, principalmente as normas ASTM, olhando para a parte de petróleo, nós olhamos essas normas aqui. Vocês têm aí normas para a amostragem, para o preparo de petróleo e produtos lubrificantes. Nós temos aí sistemas aí normatizados para a digestão de amostras difíceis, como óleos pesados. Tá? E aqui as técnicas que eles usam, geralmente, são a absorção atômica com forno de grafite, absorção atômica com geração de vapor, e espectrometria de emissão óptica ou com plasma disjuntivamente acoplado, ou espectrometria de massa com plasma disjuntivamente acoplado. Porém, quando você olha essa norma, tem sérias limitações. Funciona razoavelmente bem para petróleos mais leves, quando você vai para petróleos pesados, já tem sérias limitações. Essa outra norma que também
descrita para otimização, calibração e validação de análise de metais, na verdade, determinação de metais é o termo correto, em produtos de petróleo também. Mesma coisa que a outra norma, essa outra, a 7260 também, ela mostra, são muito parecidas, mas elas funcionam razoavelmente bem para petróleos leves, mas não para petróleos pesados. Quando a gente olha aqui para a determinação de enxofre, nós temos duas normas principais, as duas por fluorescência de raio-x, né, para teor de determinação de enxofre em petróleo. E quando a gente olha para metais, nós temos basicamente normas abrangendo a determinação de níquel, vanádio e ferro, por ICP-OS, após diluição em solvente orgânico ou digestão com ácidos concentrados. Nós temos a análise multielementar, incluindo ferro, níquel, enxofre e vanádio em petróleos também. Mercúrio, duas normas aqui, usando absorção atômica com forno de grafite ou com vapor frio, geração de vapor frio. E também aqui, essa outra de mercúrio, o espectrometria de absorção atômica com vapor frio, usando o sistema de combustão seguido de amalgamação com ouro. Mas vejam, vocês, se necessitarem de fazer uma determinação de elementos terras raras, outros halogênios, como flúor, bromo, iodo, ou alguns outros elementos, como arsênio, selênio, você não tem norma que permita a determinação, que recomende, né, ou que assegure a determinação desses elementos. Aqui tem um compilado das normas ASTM, dependendo do tipo de amostra, geralmente petróleo e óleos combustíveis residuais, óleo lubrificante, óleo combustível, combustível para turbinas a gás, óleo lubrificante, assim por diante. Os analitos, algumas têm um número maior de analitos, mas notem que a grande maioria, quase todos eles, são de metais. Você quase não tem normas aqui para elementos para não metais ou metalóides, né? Quase não tem. Mas e todas elas usam essas técnicas e grande parte delas fazem uma simples diluição. Mas aí nós temos um problema de detectabilidade. Você consegue diluir e medir alguns elementos em maior concentração, em alta concentração, com destaque especial para os metais alcalinos e alcalinos terrosos, em alta concentração, mas você não consegue, por uma simples diluição, fazer a determinação posterior, por exemplo, de elementos terras raras. Você não consegue. Todas essas normas mostradas aqui funcionam muito bem, de maneira limitada para esses elementos, para esse tipo de amostras, mas quando você vai para elementos em muito baixa concentração, você vai para petróleo pesado, ou você vai para resíduos de destilação de petróleo, resíduos de vácuo, resíduos de destilação atmosférica, você vai para asfalto, você vai para piche, por exemplo, você não consegue determinar, usar essas normas. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Contribuição do nosso grupo de pesquisa para essas demandas ou esses desafios. Nós temos trabalhado nos últimos 30 anos aí com vários sistemas de decomposição por via úmida em sistemas fechados e abertos também, mas com foco maior em sistemas fechados. Sistemas usando radiação micro-ondas focalizada, não somente em cavidade, como a grande maioria, mas com uma ênfase maior para sistemas pressurizados com oxigênio. Nós temos trabalhado muito nos últimos 15 anos com esses sistemas. Sistemas associando as duas radiações ultravioleta e micro-ondas, né, combinadas no mesmo dispositivo, no mesmo sistema. Também sistemas de combustão iniciada por micro-ondas, induzida por micro-ondas, né, que também nós desenvolvemos e patenteamos esse método, vendemos para uma das empresas que comercializa no mundo afora esse sistema. Não está colocado aqui, mas também um dos métodos, nós temos trabalhado muito sistemas de pirolíse. É um método barato, facilmente acessível para vários laboratórios e que resolve grande parte das demandas que eu mostrei anteriormente. Aqui mostrando sistemas associando a digestão, combinando a radiação ultravioleta juntamente com a radiação micro-ondas. Esse é o trabalho original, 2001, já tem aí mais de 20 anos, e do grupo do professor Günther Knapp, que está aposentado lá da Universidade de Graz, e ele mostrou a possibilidade de você ter associado essas duas radiações. Vejam, já há vários sistemas antigos na literatura combinando os sistemas de irradiação ultravioleta para decomposição de amostras, né? Tem sistemas comerciais que você coloca uma lâmpada no centro, sistema de vários tubos ao redor e que permite, então, que a amostra fique irradiada. Geralmente são sistemas abertos. Qual é o problema que tem? Quando você coloca a lâmpada externamente à solução, ao tubo de decomposição, você já perde um monte de radiação, tá? Porque a amostra acaba se dispersando, vai para todas as direções, então o que chega em cada tubo, em cada amostra, é muito limitado. A ideia dele
foi diferente, foi colocar a lâmpada dentro do tubo de decomposição, dentro do frasco fechado, de maneira que você aquecia com radiação micro-ondas e, ao mesmo tempo, você ligava essa lâmpada emitia radiação, mas dentro, ou seja, toda a radiação emitida pela lâmpada era absorvida pela matriz que tinha que ser decomposta, ou seja, a eficiência da decomposição era muito maior. Lembrando que você podia trabalhar com esse mesmo sistema, com pressurização adicional de oxigênio no frasco, junto com a radiação ultravioleta e junto com o aquecimento rápido promovido pela radiação de micro-ondas. Então, você tem um sistema fantástico, muito robusto e que permite decompor as mais variadas amostras. Né? Quem tem trabalhado muito com esse sistema, a professora Márcia Mesco, lá em Pelotas, a professora Paola Mello também, publicou um sistema excelente, mostrando para resíduos de materiais eletroeletrônicos, né? Mostrou que é um desafio usando esse sistema e que funcionou muito bem. Aqui está uma foto da lâmpada colocada dentro do interior do tubo, esse aqui é o sistema original, e aqui a lâmpada durante irradiação com micro-ondas, que acaba, então, por acoplamento da radiação micro-ondas com uma pequena lâmina de metal recoberta por quartzo, acaba causando uma pequena descarga elétrica no interior do bulbo que emite radiação. Você pode ter radiação típica de mercúrio, né? A radiação típica de mercúrio, a ultravioleta da lâmpada de mercúrio, que é a mais comum, mas também podemos ter lâmpadas de cádmio. O que muda com isso? Uma lâmpada com vapor de cádmio, você emite não no comprimento de onda do mercúrio, que é mais alto, você emite em 228 nanômetros, que é o comprimento da transição eletrônica do cádmio. O que significa isso? Menor comprimento de onda, muito maior energia, muito maior capacidade de decompor as amostras. E aqui está um exemplo do artigo original também mostrando a eficiência para vários tipos de amostra, como cerveja, leite não desnatado, óleos também. E você compara aqui a mesma decomposição, nas mesmas concentrações, sem a lâmpada ultravioleta, que está mostrada aqui ao lado, e com a lâmpada ultravioleta com pressurização com oxigênio. O que dá para saltar os olhos imediatamente? Você sai aqui, por exemplo, de um teor de carbono residual de 85%, ou seja, praticamente não decompôs nada, a matriz orgânica está toda lá, e usando a lâmpada cai para 22%, ou seja, cai 4 vezes. Aqui, quando você compara com leite, com gordura, com nata, o carbono residual sem a lâmpada cai de 24 para apenas 6. Ou seja, com essa alta concentração de carbono, dependendo dos elementos que você vai determinar, você pode ter uma série de problemas. Usando o sistema com a lâmpada, cai o carbono residual, ou seja, a amostra é muito mais decomposta, muito mais efetivamente degradado o carbono, e você não tem carbono que possa interferir depois, posteriormente, na análise. Agora, notem os reagentes que a gente está falando. Meio ml de ácido nítrico concentrado, 2 ml de peróxido e 3 ml de água. Ou seja, uma solução bem diluída, com pouca quantidade de reagentes e que tem a mesma eficiência que teria sistema sem a lâmpada, porém com ácidos concentrados e grande volume. Esse é a principal, vamos dizer assim, vantagem. Aqui tem um rápido vídeo mostrando aqui a lâmpada. Essa aqui é a lâmpada que vai ser colocada dentro do tubo. Aqui está colocado, isso aqui é leite em pó, né, com peróxido de hidrogênio, botou 5%, veja bem, 5% de solução. Colocado a lâmpada, é fechado. Esse aqui é o mesmo frasco usado para decomposição convencional. Você não precisa comprar ele só para fazer isso. Ele faz isso com ou sem a lâmpada. É pressurizado com oxigênio, aqui irradiado com micro-ondas. Você pode ver a lâmpada, a partir do momento que começa a irradiação com micro-ondas, a lâmpada funcionando. Então, você tem dois efeitos. Você tem o rápido aquecimento causado pela radiação micro-ondas e também, in situ, dentro do frasco, ultravioleta de alta intensidade sendo irradiado. Isso aqui você pode fazer 8 decomposições simultâneas, né? E aqui você tem uma ideia, que apenas 5 minutos de decomposição do resultado, aqui é removida a lâmpada, do resultado da decomposição de leite em pó com nata. Vejam que a solução totalmente transparente e sem nenhum resíduo. Né? Essa é a grande vantagem dessa lâmpada, e você não usa ácidos concentrados, não usa reagentes, e você também não tem geração de efluentes muito grandes. Para que nós fizemos essa lâmpada? Nós usamos essa lâmpada para esse trabalho aqui publicado em 2013, né, já tem alguns anos aí, e nós usamos para decomposição de petróleo e determinação de elementos terras raras. Vejam bem, estamos falando de elementos que são muito dependentes da concentração ácida residual para fazer determinação de elementos terras raras por CPMS.
você não pode ter uma alta concentração de ácido nítrico residual. Ou seja, se você usou ácido nítrico concentrado para decompor a amostra, ou você vai ter que diluir muito, e você talvez não pegue os elementos terras raras por efeito da diluição, ou vai ter que usar um ácido mais diluído, mas aí você não assegura que a decomposição vai ser completa e que você vai conseguir recuperar todos os elementos. Esse trabalho foi publicado no Analytical Chemistry em 2013, porque ele mostrou a possibilidade de, com ácidos diluídos, você ter uma decomposição eficiente de petróleo, não é qualquer petróleo, estou falando de petróleo pesado, e permitiu a determinação posterior por CPMS de todos os elementos terras raras. Foi talvez um dos trabalhos mais que teve maior repercussão do nosso grupo de pesquisa. E tem os sistemas também de combustão, aqui os clássicos sistemas de frasco de oxigênio, frasco de Schengen, ou as bombas de combustão, né, que são sistemas já bem consolidados, bem explicados na literatura, e basicamente nós combinamos as vantagens desses sistemas num sistema de combustão iniciada por micro-ondas, a MIC, que a gente chamou, né, que foi desenvolvido aqui no grupo de pesquisa e que permitiu combinar as vantagens desses sistemas num único sistema, agora iniciado por micro-ondas. Tá? Aqui nós temos as aplicações que nós fizemos para várias amostras orgânicas e inorgânicas, aqui dá para ter uma ideia durante a combustão da alta intensidade da luz emitida, ou seja, é um indicativo da alta temperatura atingida, né? E aqui durante a combustão a amostra já totalmente decomposta. Tem um rápido vídeo, espero que funcione também, está rodando. E nós vimos para várias amostras. Vejam bem, a massa de amostra para queimar, 1,6 gramas de amostra, 600 miligramas de grafite, 600 miligramas, isso é muita coisa. Tá? 150 miligramas de grafite flexível, que é um grafite modificado, e também até 400 miligramas de óleo diesel. Aqui usando o sistema de combustão, vejam que o frasco é o mesmo de decomposição. Você pode fazer uma decomposição normal, convencional, com ácido nítrico concentrado, você pode colocar a lâmpada, ou você pode fazer a combustão. Notem o tamanho da amostra. Aqui tem mais de 1,5 grama de amostra. Quantos sistemas em frasco fechado vocês conhecem que é possível decompor 1,5 grama de amostra em sistema fechado? São poucos sistemas. Esse aqui a gente conseguiu desenvolver ele de tornar a combustão segura com uma massa muito grande. Massa grande de amostra na mesma solução significa melhorar a detectabilidade, o limite de detecção. Aqui a pressurização com oxigênio, cerca de 15 a 20 atmosferas de oxigênio. E você tem em menos de 5 minutos já a decomposição completa da amostra. Mas, de novo, nós estamos falando de grafite, nós estamos falando de petróleo pesado, estamos falando de resíduos de destilação de petróleo, que são amostras muito difíceis de serem decompostas e amostras que você, às vezes, leva dias para conseguir uma decomposição. Aqui a gente consegue em 5 minutos, talvez mais 10 minutos com o sistema de lavagem lá e refluxo, mas não mais que isso. Aqui você tem, após a decomposição, a 10 minutos, aqui, um tempo muito pequeno, considerando o tipo de amostra, e você tem, já pode olhar que a solução totalmente decomposta, praticamente sem nenhum resíduo, então, pronta para ser analisada pelas técnicas espectrométricas. Qual é a grande vantagem desse sistema? Como a concentração é muito baixa de ácido residual, você pode até determinar por técnicas eletroanalíticas ou cromatográficas também, sem grandes problemas, sem necessidade de grandes diluições. Aqui você tem uma ideia da decomposição da amostra, tá bem? Já usamos esse sistema aí para uma grande variedade dessas amostras, mas com especial destaque aqui para grafenos, polímeros de alta densidade, produtos farmacêuticos, também para algumas amostras inorgânicas que não queimam, mas a gente pode colocar um aditivo para começar a combustão e fornecer calor suficiente, não para queimar a amostra, já que ela não queima, mas para volatilizar seletivamente alguns elementos. Quais elementos? Arsênio, selênio, halogênios, mercúrio, né? É uma alternativa. E também nós temos usado aqui para vários tipos de petróleo, não somente petróleo leve, mas também petróleo pesado. Quais analitos? Um grande número, de mais de 40, 50 analitos aí, ou mais, se incluir os lantanídeos, né? Mas também com várias aplicações para halogênios. Quando você olha na literatura para as técnicas disponíveis para halogênios em baixa concentração, você tem um susto. Não há. Você encontra muita facilidade de técnicas para determinação de cloro em plantas, por exemplo, cloro em solos, que está em alta concentração, que você consegue com uma extração com água, uma extração quantitativa, mas quando você olha
para esse tipo de amostra, em grafite, em nanotubos de carbono, por exemplo, você não tem técnicas que funcionam adequadamente. Esse aqui é um sistema para determinação de níquel, vanádio e enxofre, por ICP óptico, em resíduos de destilação, resíduo de vácuo, resíduo atmosférico. E aqui eu queria só salientar o tipo de solução absorvedora que nós usamos, 2 milimolar de ácido nítrico, milimolar. Ou seja, uma solução muito diluída. Isso aqui você pode determinar níquel vanádio por cromatografia de íons, você pode ir por outras técnicas eletroanalíticas e também por qualquer técnica espectroanalítica. Esse aqui é um dos trabalhos mais completos que nós fizemos, são 23 elementos aqui em petróleo leve e pesado, por CPMS, né, após gestão iniciada por micro-ondas também. Com relação a terras raras, nós fizemos vários trabalhos. Esse aqui é um dos sistemas, há 2 sistemas no mercado muito bons, né? O sistema da Milestone, o UltraWave, sistema que trabalha a alta pressão, muito mais alta que os sistemas convencionais. Tem o sistema da Anton Par também, o UltraWave 7000, que também trabalha com um princípio muito parecido, né? São muito similares, os dois de alta performance. E qual é a grande vantagem? Aqui você trabalha um sistema que não vai a 50, 60, 80 atmosferas de máxima pressão que você consegue decompor. Aqui você vai até 200 atmosferas. O que significa uma alta pressão? Que você pode aumentar a temperatura do meio de digestão, e sempre que você aumenta a temperatura, você melhora toda a cinética de reação química, e você consegue avançar na eficiência de decomposição muito mais rapidamente e com muito mais eficiência do que se você trabalhasse a baixa pressão e, consequentemente, com menor temperatura. Então, esse sistema, como ele permite pressões bem mais altas que os outros, consequentemente, temperaturas mais altas que os outros, eles têm rendimentos ou eficiência de decomposição muito maiores que os outros. Então, é uma grande possibilidade para quem trabalha com esse tipo de amostra mais difícil. Né? E lembrando que você pode trabalhar com uma massa de amostra muito maior também, ou seja, você melhora o limite de detecção também do seu sistema. Aqui nós temos, dá para olhar que mesmo trabalhando com massas de petróleo pesado aqui, ou mesmo resíduos de destilação a vácuo ou destilação atmosférica de petróleo, que são muito complicados de serem decompostos, os teores de carbono residual para todas essas massas de amostra, até para 1 grama de amostra, usando mistura de ácido nítrico peróxido, não passam geralmente de 15%, 16%. Ou seja, isso, 15%, 16% de carbono residual, significa uma eficiência de 85% de decomposição. Ah, professor, mas não poderia ser 90%? Idealmente, sim. Quanto maior, melhor. Agora, nesse caso aqui de decomposição, nós estamos falando de petróleo pesado. Estamos falando de resíduo de destilação. Não é amostra com a matriz de carbono, tipo um polissacarídeo, alguma coisa assim, que é bem mais fácil de decompor. Estamos falando de amostras muito difíceis. Quando a gente olha para elementos terras raras, nós desenvolvemos um sistema aqui, combinando a decomposição por radiação ultravioleta in situ, juntamente com a associação com radiação micro-ondas, né? E aí conseguimos a determinação de todos os elementos terras raras, usando aqui, não vou mostrar por falta de tempo, mas usando uma solução de ácido nítrico 3 molar. Vejam bem, ácido nítrico 3 molar diluído, cerca de 5 vezes diluído do ácido concentrado, com a mesma eficiência que teria com o ácido concentrado. Ou melhor, aqui qual é o diferencial? O uso da radiação ultravioleta in situ, com a lâmpada dentro do frasco. Tá? Os elementos terras raras, desculpa, tem alguns slides perdidos aqui em português, né? Eles são muito importantes para a predição da origem do petróleo, o grau de maturidade dos campos de petróleo, para avaliar o tipo de petróleo e a relação óleo-rocha geradora, que é muito importante para o pessoal da geoquímica de avaliação. As técnicas usadas para determinação de elementos terras raras são as análises por ativação neutrônica, as técnicas de espectrometria atômica, envolvendo absorção atômica, ICP-MS e ICP óptico. São as técnicas usadas hoje, com especial aplicação para ICP-MS, obviamente, pela maior detectabilidade dessa técnica. Aqui, os tipos de petróleo que a gente trabalhou. Só para uma ordem de grandeza, para entender do que a gente está falando. Esse tipo de óleo, eles são classificados geralmente pela densidade, que é chamado de grau API. Esse grau API, desses petróleos aqui, quanto menor, mais pesado, ou seja, mais denso é o petróleo. E, geralmente, para piorar, eles vêm emulsificados
uma alta quantidade e concentração de água salgada, que é uma emulsão muito estável, que você não, muito difícil você separar essa emulsão. Pois bem, para um exemplo de comparação, os petróleos árabes, petróleo produzido na Arábia Saudita, o grau API varia de 35, 40, 50 até. São petróleos muito leves, muito mais fáceis de decompor. Esses petróleos que a gente está falando aqui têm uma alta concentração de asfaltenos, uma alta concentração de resinas, e que são muito difíceis, dá uma alta estabilidade, dificulta muito a decomposição. Esses petróleos aqui, abaixo de 14, 13, 11, 10, na verdade, é um petróleo que você pega na mão, você pode puxar ele, pode manusear, é como se fosse uma pasta. Mas é petróleo e tem que ser processado. E para ser processado, você tem que analisar ele antes. E como é que analisa esse tipo de petróleo? Muito difícil. Nós comparamos vários métodos aqui com decomposição de gestão com micro-ondas com ácido concentrado, a digestão por micro-ondas, agora usando a lâmpada in situ, tá ela aqui, e decomposição usando sistemas de decomposição por combustão iniciada por micro-ondas. Comparamos com outros sistemas, eu não vou mostrar esses aqui também, tá? Mas nós também avaliamos tudo para terras raras, e nós chegamos aqui num teor final de ácido nítrico de 2,8 molar de ácido nítrico, usando sistemas de decomposição por via úmida com ácido concentrado, sem lâmpada e sem combustão. Tá? Nós conseguimos, usando esse sistema, a determinação de elementos terras raras nos digeridos por ICP-MS com nebulização ultrassônica. Porém, tivemos que diluir 4 ou 5 vezes. Esse já é um problema, você perde indetectabilidade. Quando nós fizemos a decomposição usando concentrações mais elevadas, aqui assim, menores de ácido nítrico, chegamos até a concentração de ácido nítrico 3 molar. Porém, usando o sistema com irradiação ultravioleta. E aqui conseguimos, então, uma decomposição muito boa e com recuperações superiores a 94%, com ácido nítrico de 5 a 14 molar. 5, mas depois nós mostramos que podemos recuperar até com 3 molar. Já vou mostrar os resultados. Tá? Aqui está o aspecto da amostra após a decomposição sem e com a lâmpada ultravioleta. Tá? Usando combustão iniciada por micro-ondas, para esse tipo de petróleo, petróleos super pesados, aqui com API 11, isso aqui é sólido, nós usamos alguns sistemas, ou encapsular, um sistema que foi desenvolvido por aqui, ou com filme de polipropileno, ou polietileno, ou então com cápsulas de policarbonato. Né? Nós publicamos esse trabalho e foi possível, então, decompor massas bem altas desse tipo de petróleo usando essas cápsulas. Né? E qual é a grande vantagem? Usando esse sistema encapsulado, aqui uma foto que vocês podem ver, ó, aqui está a cápsula colocada, isso aqui é a solução absorvedora antes da combustão, né? Mas a grande vantagem, nós podemos usar soluções absorvedoras aqui de concentração muito baixa. Quão baixa? Nós avaliamos concentrações de ácido nítrico de 1 até 14 molar. 14 molar é o ácido nítrico concentrado. Para todos esses elementos aqui, terras raras, vejam bem, uma gama muito grande, e concentrações muito baixas aqui para todos eles, né? Se você olha aqui, por exemplo, aqui térbio ou hérbio, aqui, por exemplo, ó, você tem 4, 5, 4 aí, micrograma por grama, né? Na amostra, muito baixinho isso aí. O que nós conseguimos? Que com 3 molar de ácido nítrico, recuperações superiores a 95% para todos os elementos terras raras. Esses dados foram todos comparados com a análise por ativação neutrônica e com todos esses outros métodos de decomposição aqui, mostrando uma excelente concordância para todos os elementos, ou seja, método usando o ácido diluído, evitando interferência por CPMS e trabalhando numa condição que permite que você tenha uma análise livre de interferências. Aqui são só mostrando os aspectos, as soluções aqui para o via seca também, podemos passar aqui. Uma das grandes vantagens desses métodos aqui, tanto da combustão como do uso do sistema de lâmpada ultravioleta, se refere à concentração final de ácido nítrico. Veja bem aqui, ó. Usando a lâmpada, a concentração final é 1,2 molar, um MIC 0,6 molar. Ou seja, você pode fazer uma determinação de terras raras por CPMS sem problema de interferência pela alta concentração de meio ácido. E o resíduo de carbono, ou seja, a eficiência de decomposição, quanto menor o valor, melhor, você compara aqui. A MIC é praticamente imbatível, menor, geralmente, que 1% do teor de carbono residual. Ou seja, praticamente decomposto toda a amostra. Tá? Voltando aqui para as amostras e condições aplicadas,
Só mostrar para vocês alguns poucos trabalhos aqui com relação a halogênios e também, desculpe, não vou mostrar de halogênios aqui, vou mostrar do outro sistema, mas dos halogênios, nós publicamos acho que mais de 20 trabalhos mostrando a decomposibilidade desses sistemas de decomposição que eu mostrei para vocês, para determinação em baixa concentração desses halogênios em amostras de petróleo, de grafite, nanotubos de carbono, mas também de vários outros tipos de amostras biológicas ou amostras ambientais. Funciona muito bem. Lembrando que a determinação de halogênios, especialmente bromo, iodo e flúor, em baixa concentração, em amostras ambientais, ainda é um desafio. Você tem muito poucos métodos possíveis de serem usados para esse tipo de amostras. Tá? Aqui um trabalho que nós fizemos também, que a gente trabalha bastante com a parte de decomposição de amostras, mas também a gente tenta evitar a decomposição o máximo possível. Esse aqui é um trabalho usando a vaporização eletrotérmica acoplada com o sistema de espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado para determinação de terras raras, tá? Em petróleo e suas frações. Aqui o sistema de vaporização eletrotérmica, basicamente um forno de grafite aquecido por uma passagem de uma alta corrente elétrica aqui. Você coloca a amostra, esse forno é aquecido, então você passa um gás carreador, geralmente freon, né, usado aqui. Você vaporiza, queima a amostra, se degrada termicamente a amostra, vaporiza os elementos então são direcionados até o ICP-MS, passando por uma válvula, tem um bypass para tirar os vapores lá antes e tudo mais, mas você leva até o sistema de ICP-MS. Qual é a grande vantagem? Você separa os analitos da matriz, ou você degrada a matriz, manda ela embora, depois vaporiza os elementos, e com isso você melhora os limites de detecção e você reduz as interferências. Então, é um método muito bom, permite LDs muito melhores que vários sistemas, porém, você tem que... É muito trabalhoso para desenvolver o método até você ter ele funcionando muito bem. Depois está funcionando, é perfeito, mas você precisa ter muito cuidado, ter muito conhecimento do sistema funcionando para não cometer não ter problema ali. Foi aplicado para petróleos tanto bem pesados como petróleos médios para pesados, teores de água salgada altos, teores de sal também em alguns petróleos muito elevados. Vejam, você trabalhar com uma concentração com petróleo pesado e com uma alta concentração de sal no sistema de vaporização eletrotérmica ICP-MS é um desafio muito grande. Aqui uma foto do sistema, só mostrando o sistema de vaporização aqui. Depois aqui ele manda a parte vaporizada para o plasma. É uma cubeta de quartzo, geralmente aqui, usado onde é colocado o petróleo. Desculpe, a cubetinha é uma plataforma de grafite. Tá? Nós temos outros sistemas de quartzo também, mas nesse caso aqui é uma plataforma de grafite. A amostra é colocada, é seca e tudo mais, e depois, devaporizada, vai para o CP-MS. Aqui o programa de aquecimento, programa relativamente rápido. Aqui, em poucos minutos, você tem a vaporização, a amostra tratada, o sistema de pirólise, 2 etapas de pirólise, aquecimento, vaporização e tudo mais. E aqui está a parte melhor, olha aqui. Variando com a concentração de NaCl, aqui até 1000 microgramas por grama, né, você consegue ter recuperações quantitativas para praticamente todos os elementos do grupo dos terras raras. Isso aqui é um efeito importante. Você consegue, ajustando a temperatura de pirólise e vaporização, e o tipo de vaporização que é feito, o uso de freon, por exemplo, você consegue, mesmo com altas concentrações de sal na amostra, você consegue ter recuperações adequadas. Aqui está um compilado de todos os elementos, comparando para 2 tipos de petróleo, sistemas de decomposição com ácidos concentrados e o sistema de ETV, e você vê que a concordância para praticamente todos os elementos, assim, em ambas as amostras aqui, petróleo mais pesado, petróleo um pouco mais leve, é excelente, muito boa, mas mesmo para elementos que você consegue pegar aqui a concentração, que você não consegue ter detectabilidade usando o sistema, a decomposição para depois nebulização ultrassônica para determinação por ICP-MS. Então, essa é uma grande vantagem, você consegue chegar em alto grau de detectabilidade que você não consegue com outras técnicas. Tá? Aqui também para resíduo de vaporização de destilação de petróleo, resíduo atmosférico. Aqui resíduo de destilação de petróleo a vácuo, também excelentes resultados.
E aqui, talvez, uma das principais vantagens do sistema de ETV. Olhem os limites de quantificação, muito baixos e 5, 10 vezes melhores que os equivalentes usando sistemas de gestão com alta pressão, alta temperatura, tudo mais, mas fazendo a decomposição antes da determinação por ICP-MS. Então, você vê aqui para a Samarco, está destacado, aqui para a Europa também, uma excelente limite de quantificação. Isso é muito importante. Quando o pessoal da geologia, da geoquímica, vai tentar avaliar a origem, a formação desses reservatórios de petróleo, para muitos elementos, eles precisam enxergar os elementos e conseguir diferenciar a concentração de um de outro. Enquanto com alguns métodos que são muito bons, não estou dizendo que é ruim, mas veja bem, você é bloqueado aqui nesse limite de detecção, você consegue melhorar para esses elementos que são muito importantes aqui, você consegue informar a concentração que aqui talvez você não conseguisse. Daí a grande importância para essa técnica. E como conclusões, esses métodos aí apresentados têm limites de quantificação muito bons, são relativamente simples, evitam o tempo de preparo de amostras, né? E minimiza a possibilidade de interferências na determinação por CP-MS, reduzindo o consumo de reagentes, minimizando a geração de resíduos, né? Diminui os reagentes, diminui os resíduos, tudo mais. Então, é um sistema aí muito bom. Posso aplicar para qualquer tipo de amostra, para qualquer aplicação? Não. Você tem que aplicar aos poucos, uma por uma, e vendo as possibilidades. Algumas você tem grandes dificuldades, não é possível adotar esse método, mas felizmente para esse tipo de amostra, para esse tipo de elementos, a gente teve a felicidade de conseguir decompor e ter resultados muito bons, né? Já estão disponíveis na literatura. Para encerrar, eu queria salientar que hoje no Brasil, isso pouca gente sabe, mas o Brasil é um dos países talvez mais respeitados no mundo científico, com relação à expertise aqui no país sobre preparo de amostras, né? Em várias técnicas, não somente essa que eu mostrei, mas tem vários grupos aí com uma reputação extremamente elevada, aí, o grupo do professor Marco Arruda, da Unicamp, professor Agal, lá na Bahia, o professor Casella, também na Federal Fluminense, professor Daniel, também lá na Federal Santa Catarina, professora Márcia Mesco, lá na Federal de Pelotas, professor Frederico, lá na FURG, Universidade do Rio Grande, Federal do Rio Grande, e também na parte de preparo de amostras, que a gente não abordei nessa apresentação, mas a parte de tratamento, preparo de amostras para determinação de resíduos pesticidas, também nós temos laboratórios de alta referência no Brasil. Posso citar o meu colega, o professor Renato Sanella, que é uma das referências na área de preparo de amostras também para pesticidas. E não é por isso, justamente por isso nós temos vários livros aqui publicados, aqui o livro de preparo de amostras, um dos livros pioneiros aqui no Brasil, né, do professor Marco Aurélio Arruda, e também o livro de preparo de amostra aqui em português, do professor Francisco José Krug, né, já está na sua segunda edição, e também o livro publicado pelo nosso grupo de pesquisa aqui no CV 2014, também já está em sua segunda edição, agora 2022, está sendo comercializado, mas é literatura produzida por grupos brasileiros, com muitos dos métodos desenvolvidos aqui no Brasil, com expertise aqui, e que são usados em vários locais do mundo. Por exemplo, nós ficamos muito contentes de descobrir, a gente foi comunicado pelo NIST. O NIST é o maior provedor de ensaios de proficiência e materiais de referência certificados do mundo. O NIST é americano, né? Qualquer material certificado que você compra, a maioria deles, o que está disponível comercialmente, é do NIST. E eles têm uma reputação muito grande. E, para nossa agradável surpresa, eles escolheram para determinação, como valor basilar, valor de referência, para o estabelecimento do valor para enxofre, para mercúrio, num CRM de carvão, que foi disponibilizado comercialmente pelo NIST em 2017, um novo material de referência. Eles usaram a combustão iniciada por micro-ondas como método de referência para todo ensaio analítico que foi feito para ensaios de certificação, ou seja, usaram o método desenvolvido no Brasil, o método Tupiniquim, para balizador para os demais métodos usados em países como Estados Unidos e outros países da Europa também. Então, isso nos deixou muito, muito contentes e mostra a respeitabilidade que a comunidade científica externa tem dos trabalhos desenvolvidos aqui no nosso país, nessa área, especialmente de preparo de amostras
e também outras, mas especialmente preparo de amostras. Esqueci de mencionar também o grupo do professor Joaquim da Nóbrega também, que é um dos grupos que tem trabalhado muito também com muitos métodos, usando sistemas com ácido diluído para preparo de amostras. A professora também, Ana Rita Araújo, também, Nogueira, lá da Embrapa, também tem feito vários trabalhos interessantes, importantes nessa área aí. E não podia deixar de citar, talvez, o grupo que foi um dos pioneiros, que começou no Brasil a disseminar de maneira mais abrangente a importância da área de preparo de amostras para análise alimentar, né, que foi lá o grupo lá do Sena, de Piracicaba, com especial importância o esforço feito pelo professor Francisco Krug, que ele foi talvez as pessoas que enxergou isso, esse problema a ser atacado, a ser desenvolvido no Brasil, e que inspirou muitos grupos de pesquisa, né, a trabalhar nessa área. Então fica o nosso reconhecimento aí para esses pioneiros que nos ajudaram. Hoje em dia é muito fácil, com a tecnologia disponível, a gente desenvolver esses sistemas. Quando esse pessoal começou a trabalhar, era muito mais difícil. E não tinha muito acesso fácil à literatura, à instrumentação. Então, esse pessoal trabalhou muito para que hoje fosse possível deixar a nossa vida científica aqui um pouco mais simples. Tá? Aqui o nosso grupo de pesquisa, essa foto já tem um ou 2 anos aqui, mas é um grupo grande. Hoje, o nosso grupo, nós temos aqui, está o professor Krug, aqui estava num workshop de preparo de amostra que organizamos aqui em Santa Maria, e o grupo hoje conta com cerca de 90 integrantes. É um grupo grande, talvez um dos maiores grupos de química analítica do Brasil, né? São 11 pesquisadores, dividimos os mesmos laboratórios, orientação e coorientação de todos os alunos é feita de maneira conjunta, totalizando pesquisadores mais os alunos de graduação e pós-graduação, totaliza um grupo com 90 pessoas. Né? Fica meu agradecimento novamente aqui para o BRJEC, né? Todo o suporte dado, especial na figura do professor Marco Arruda, que é o atual editor-chefe do BRJEC, que é os meus colegas também, editores do BRJEC, e toda a comunidade que tem apoiado, e logicamente também o Desbravo, que tem sido um grande batalhador e uma pessoa que tem dado um suporte muito grande, né, por meio da nova analítica para o funcionamento e estabelecimento do BRJEC nos moldes e nos padrões que nós temos conseguido hoje. Agradeço, logicamente, a todo o meu grupo de pesquisa, não só do nosso laboratório, mas também de colegas e colaboradores que trabalham em cooperação com a gente, porque esses trabalhos que eu mostrei, logicamente, que eu não fui no laboratório fazer tudo sozinho. São os alunos de pós-graduação, de graduação, que têm trabalhado de maneira muito séria, muito comprometida com a gente, e que conseguem mostrar esses resultados aí, e um crescimento científico e também de desenvolvimento tecnológico e, por que não, de inovação muito grandes. Fica também, para finalizar, uma expectativa muito grande, né, agora para o próximo ano, que há já uma sinalização que talvez as bolsas de mestrado e doutorado sejam reajustadas em pelo menos 30% ou talvez 40% dos valores que estão defasados há quase uma década. Então, isso vai dar uma motivação maior para os alunos de pós-graduação, obviamente, muito maior tranquilidade econômica para poderem fazer esses trabalhos de pós-graduação, de pesquisa, com um pouco mais com menos desespero do ponto de vista econômico. Né? Então, vamos torcer que isso aí se concretize e vamos torcer que a gente consiga manter os altos níveis aí de desenvolvimento científico, tecnológico, né? Aqui na área de química analítica, né? Não só eu falei da área de preparo, a área de espectrometria atômica, mas da química analítica do modo geral é muito importante que continue sendo referência no exterior e também que nós consigamos ter cada vez mais penetração nos vários órgãos de fomento, não só nacionais, mas internacionais, e também maior cooperação com grupos de pesquisa no exterior, que aumentou muito nos últimos anos, mas tem espaço para aumentar cada vez mais. Tá? Muito obrigado, agradeço novamente o convite do BRJEC, todas as palavras gentis aí do Luiz Bravo, do Marco, de toda a equipe, e o Marco mencionou muito bem, o BRJEC não é feito somente pelos editores e por quem dá suporte. Tem toda uma equipe atrás, toda uma equipe que nos ajuda bastante, eu tenho interagido bastante com a Silvana, mas tem toda uma equipe que ajuda bastante a gente e facilita o nosso trabalho. Fica o nosso reconhecimento e agradecimento a todos. Muito obrigado, gente.